Preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Arroz Kika, 1 kg, 4,99. Feijão carioca Clebon, quilo 5,89. Flocão de milho Novo Milho, 500 gramas, 1,59. Papel higiênico Maxipore, 6 unidades, 8,99. É o menor preço. Sabonete Albany, 85 gramas, 1,29. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos, o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó, quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, falando, lendo, escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para todos vocês. Estamos aqui com mais um programa Fique Bem e eu quero contar com a audiência de todos vocês nesse podcast maravilhoso. E eu quero que vocês nos acompanhem pelas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook. E também no canal de TV, Brisa TV no canal 184, na TCM Mossoró no canal 244 e na LMTV no canal 02 para toda a região do Cariri. Eu quero que vocês possam compartilhar esse programa maravilhoso, porque nós vamos falar hoje nada mais, nada menos sobre a conscientização do autismo, sem preconceito e discriminação para um mundo melhor. Nós sabemos que esse mês de abril nós vivemos essa alusão ao autismo e é muito importante a gente trazer esse fator das pessoas entenderem que não precisa discriminar nem ter preconceito para com essas pessoas, porque eles são iguais a todos nós. E para falar sobre isso, ninguém melhor do que Taglia Paixão. Ela é psicóloga clínica e analista do comportamento e vai trazer para a gente a sua experiência também de ser mãe atípica. Então, prazer, Taglia. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. O prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Eu me sinto honrada, privilegiada, em receber o seu convite para falar de um tema que eu vivencio e que é tão relevante, né? Que a sociedade precisa conhecer um pouco mais para que a gente possa, de fato, trabalhar essa conscientização. Eu que agradeço. Exatamente. Eu que agradeço a sua presença dessa pessoa ilustre aqui, né? E eu quero que você comece a falar um pouco sobre quem é Taglia Paixão. Tá, vamos lá. Eu sou cristã evangélica, sou mãe, sou esposa, sou psicóloga clínica, me formei há 17 anos no Centro Universitário de João Pessoa, UNIP. Na época, me formei e não comecei a trabalhar, atuar como psicóloga.
E há 10 anos, depois que eu recebi o diagnóstico de autismo do meu filho, chamado Luiz Eduardo, é que eu comecei a estudar sobre essas especificidades do TEA para cuidar do meu filho, né? Naquela época, 10 anos atrás, o tratamento ainda era muito escasso. Sim. Tínhamos pouquíssimos profissionais, precisávamos nos deslocar de Pombal para distâncias que se tornavam inconvenientes e até atrapalhavam muitas vezes. E comecei a estudar uma ciência chamada análise do comportamento aplicada, né? Me tornei analista do comportamento há 3 anos. Sou diretora do Centro Integrar Pombal, que é uma clínica especializada no tratamento de pessoas com autismo. Sou ativista da causa autista, né? E é isso, sou esse monte de papéis que nós mulheres precisamos exercer hoje na sociedade. Com certeza, Taglia, é tão importante, né, a gente entender que nós mulheres podemos estar realmente dentro desses locais que é onde também a ciência permeia, né? Isso. E essas pesquisas, esses estudos, elas trazem de fato uma colaboração muito grande para o avanço no tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista, né? O conhecimento é que nos liberta, né? Desde o diagnóstico, eu acho que assim, a nossa insegurança maior enquanto mãe é exatamente por não conhecer sobre o que é o autismo, achar que é uma doença, achar que isso pode limitar os nossos filhos, achar que nós não podemos morrer porque ninguém vai conseguir dar conta, né, de conhecer bem essas demandas deles. E depois que eu comecei a estudar sobre o autismo, foi libertador para mim e sobre essa ciência, que é a ciência do comportamento. E nós estamos falando de um transtorno do comportamento, nós não estamos falando sobre uma doença, por isso que não tem cura. Né? E, sobretudo, por isso que a gente precisa socializar esse conhecimento para que as pessoas entendam sobre essas manifestações comportamentais do TEA e aprendam a conviver isso da melhor maneira possível, não atrapalhando o desenvolvimento deles, né? Mas contribuindo para uma sociedade mais igualitária, para uma sociedade mais empática, mais inclusiva, que é, inclusive, pelo que a gente luta, né? Por uma sociedade que compreenda bem essas demandas do TEA. Claro. E para que as pessoas entendam um pouco melhor, Taglia, o que é o autismo? O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. As manifestações elas estão presentes desde a primeira infância. Ninguém adquire autismo ou pega autismo. A pessoa nasce com autismo. Né? Hoje a gente conhece como transtorno do espectro do autismo, porque existe uma gama variada de sintomas, embora todos estejam atendendo aos critérios do DSM-5 ou do CID-11, que é o manual, né, dos transtornos mentais. Mas é um transtorno do neurodesenvolvimento que se manifesta desde a primeira infância, como eu falei, e que para que uma pessoa esteja dentro, seja diagnosticada como autista ou está dentro do transtorno do espectro do autismo, precisa, na verdade, apenas ter uma díade, apresentar uma díade comportamental, que é ou atraso na fala, falha na comunicação ou ausência da fala, movimentos repetitivos, estereotipados, interesses fixos e restritos, ou seja, são pessoas que têm interesse, desenvolvem interesses por coisas muito específicas, e isso, sobretudo, por causa das demandas sensoriais que estão atreladas ao TEA, né? Os órgãos dos sentidos, eles não trabalham da maneira como deveriam, então essas pessoas acabam interpretando o mundo de uma maneira diferente e, consequentemente, vão dar respostas diferentes. Por isso que são manifestações comportamentais diferenciadas, né? O atraso da fala ou a falha na comunicação que traz um impacto social muito grande, porque pessoas que não conseguem se comunicar bem, consequentemente, vão ter lacunas sociais. Então, essa díade comportamental que acaba trazendo e gerando tantos prejuízos. Claro que existem níveis, né? Eu acho que é importante falar, níveis de suporte. Antes, no DSM-4, nós tínhamos níveis de gravidade do TEA. Hoje, nós temos apenas níveis de suporte. Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. Ou seja, a depender da quantidade de suporte que esse sujeito necessita, independentemente da quantidade de dificuldades ou comorbidades que ele tem associados ao TEA, mas se ele precisa de pouco suporte, ele pode ser classificado como TEA nível 1 de suporte. Nível 2 de suporte, quando precisa de um suporte substancial,
e nível 3 de suporte, quando necessita de um apoio ou um suporte muito substancial. E como foi para você, Taglia, receber o diagnóstico do seu filho? Ele tinha quantos anos? Qual foi esse impacto que esse diagnóstico ele trouxe para a família de vocês? Na época, Luiz tinha 3 anos e 8 meses, né? Eu lembro que, como psicóloga, eu fui um pouco cobrada, até pela minha família, por não ter identificado antes esses sinais de autismo em Luiz. Mas o fato é que, na época que eu me formei, e até hoje, pouco ainda se estuda sobre o autismo dentro da faculdade, Sim, né? A gente aprende nas especializações. Sim. E assim, como o Luiz sempre foi nível 1 de suporte, ele não precisou de um apoio muito substancial, então as características eram muito sutis. Porém, o diagnóstico foi assim, avassalador, né? Muitas famílias não vivenciam, não passam pelo processo de luto, de aceitação, até entrar para a ação mesmo. Mas eu tive que passar, eu passei por todos esses processos. Então, eu vivi um luto intenso no início, a insegurança, o medo, como eu já falei, e que eu fui vencendo com conhecimento. Eu fui estudando e fui vendo o que eu precisava fazer, fui sofrendo e me permitindo sofrer mais do que ele, porque dói muito mais em nós ter que ensinar ou dificultar o mundo em alguns aspectos para o desenvolvimento de algumas habilidades, do que até mesmo neles, né? Então, eu fiz essa escolha, que eu queria pagar o preço pela vida do meu filho, pelo desenvolvimento dele. Então, assim, eu fui me tornando conhecida nessa área, porque eu ia para João Pessoa fazer um curso, quando eu voltava eu pedia uma oportunidade para ir para as rádios. Porque eu entendia que uma sociedade consciente, uma sociedade que entendesse melhor sobre alguns comportamentos, como pulos, gritos, palmas demasiadas, né, correr de um lado para o outro em alguns ambientes sociais, se as pessoas entendessem que aquilo ali era uma manifestação comum do TEA, dentre outras, claro, meu filho sofreria menos preconceito, e os filhos dos demais também, né, que apresentassem comportamentos semelhantes. Então, eu pedia para ir para as rádios, eu falava sobre o autismo, muitas vezes o meu esposo me combatia, dizendo que, porque assim, no início do diagnóstico, a gente quer meio que esconder, porque você está inseguro, a família está insegura, né, de como tratar dessas demandas em público. E quando eu queria ir para o público falar sobre isso, meu esposo dizia que eu estava expondo meu filho, que eu não deveria fazer isso, que ele ia crescer, que as pessoas iam olhar para ele com um olhar diferenciado, enfim. Mas o meu coração de mãe dizia que eu precisava fazer isso, sabe? E como psicóloga também, eu entendia que isso era importante. Então, a gente foi trabalhando essas questões, eu fui me juntando a outras mães e fomos compartilhando as nossas dores, fomos indo às escolas, levando esse conhecimento, fomos nos dispondo às escolas, aos professores, para que pudesse melhor atender às demandas dos nossos filhos, e criamos aí um contexto muito favorável na cidade de Pombal, que é uma cidade pequena, né? Sim. Então, eu passei por toda essa fase, sabe? Eu passei esse luto, eu chorei durante um ano, depois eu entendi que era comigo mesma, então depois eu bati a poeira, fui estudar. E estou aqui hoje falando disso na maior naturalidade, né? Hoje eu encaro o autismo assim como um presente de Deus na minha vida, porque só melhorou a minha visão de mundo como pessoa, como mãe, como ser social. Mudou totalmente o rumo da minha vida. Que maravilha, né? E Taglia, quando a gente tem esse diagnóstico, o ideal é que os pais conversem com a criança ou adolescente sobre esse diagnóstico, expliquem algumas questões, porque muitas vezes alguns pais também não querem falar, né? Levam os filhos para um monte de tratamento, um monte de terapia, mas aí também não implicam em dizer, olha, você está fazendo tratamento para isso, a sua condição é essa, até naturalizando também todo esse processo. Sim. Como é esse manejo que os pais eles precisam ter em torno dos filhos, quando recebem um diagnóstico? A forma que a gente lida com isso e trata isso é extremamente importante e vai impactar significativamente sobre a visão que a própria pessoa vai ter de si mesma, né? Dessa condição, dessas limitações. Porque o autismo não só tem limitações. Claro. As pessoas com TEA têm muitas potencialidades, né? Que muitas vezes se exacerbam e superam de outras pessoas que não têm TEA. Então, assim, a depender da idade,
Porque hoje a gente tem aquele, digamos assim, aquele grupo de crianças que começam a intervenção precoce. Então, são crianças que ainda não têm idade para compreender sobre o autismo. E temos aqueles que já, depois de um diagnóstico tardio, ou então que já estavam em tratamento, mas que despertam, né, para poder entender. Há famílias que fazem questão de falar para o filho, às vezes pede ajuda ao profissional da psicologia, outros preferem que o profissional venha a tratar disso de uma forma mais natural, mas eu queria falar como foi comigo, né? Então, assim, Luiz foi diagnosticado aos 3 anos e 8 meses, eu fui trabalhando essas demandas com ele, não expliquei para ele sobre a questão do TEA, até que chegou o dia que ele me perguntou. Então, a gente estava no dia 2 de abril, todo mundo de azul, numa carreata, né, caminhando para uma carreata lá em Pombal. E aí ele me perguntou por que é que nós estávamos lá. E aí eu expliquei que porque era o dia de conscientização do autismo. Ele perguntou por que é que a gente estava de azul. Eu expliquei que o azul era a cor que simbolizava o TEA. E ele me perguntou, mãe, eu tenho autismo? E eu falei, sim, você tem. Ele tinha quantos anos? Na época, eu acho que ele tinha uns 8 anos. Uns 8 anos. 8 para 9 anos. E naquele momento eu sentei com ele no banco da praça e fui explicar sobre o que era TEA. E eu fiz questão de trazer primeiro todas as potencialidades dele, tudo aquilo que ele tinha de muito bom. E depois eu fui falando sobre as dificuldades que ele tinha. Eu falei de forma muito específica dele, sobre as potencialidades e dificuldades dele. Não falei de forma geral sobre o autismo, né? E a partir daí, eu faço questão de sempre ir conversando com o Luiz quando alguma demanda surge, alguma dificuldade, alguma inflexibilidade, que elas existem demais. E eu faço questão de ir fazendo esse trabalho diariamente, né? Tanto é que Luiz, ele não tem uma visão pessimista sobre o autismo. Ele, porém, tem dias que, diante algumas dificuldades, ele reclama porque acha que está atrelado ao autismo, enfim. Mas respondendo à pergunta, né? É muito importante, sim, que esse conhecimento venha sendo passado para essas pessoas de acordo com a necessidade e o momento certo também. E com assertividade, colocando primeiro esses pontos positivos, para depois falar sobre essas dificuldades. Sobretudo falando sobre outras pessoas que não têm TEA e que também têm potencialidades e dificuldades, né? Claro. E eu falo sobre isso porque é importante a gente perceber também, quando a gente fala sobre a discriminação e o preconceito, que muitas crianças usam o termo, principalmente nas escolas, de forma pejorativa. Ah, você é autista, você é autista. E isso, muitas vezes, a própria pessoa que vive essa condição, ela não sabe se defender, né? E vai entendendo aquilo ali como bullying, né? Como algo realmente voltado para o preconceito. E isso é muito ruim. Assim, quando eu iniciei nessa jornada de Mãe TEA, no início eu tinha muito essa visão de, acho que por imaturidade, também a dor ainda é muito latente, mas essa visão, assim, de que a gente precisava preparar o mundo, de que as pessoas precisavam estar conscientes dessas demandas, e eu continuo pensando nisso. Porém, hoje eu tenho um olhar muito voltado para a questão da família. Sabe? Eu acho assim que tudo nasce na família. Tudo de bom e ruim nasce na família. Porque nós não podemos mudar o mundo, mas nós podemos mudar a nós mesmos. Foi essa visão que eu tive e que eu procuro plantar nas pessoas. Então, muitas vezes esse termo ele é utilizado de forma pejorativa e ele é entendido de forma pejorativa pela pessoa que sofre, porque às vezes a própria família enxerga isso como algo negativo, entende? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil lidar com as demandas do TEA, seja ele nível 1, 2 ou 3 de suporte. Só que é uma condição. Ela foi algo que nos foi dado e que a gente precisa tratar isso com leveza, sabe? Com conhecimento e leveza. Porque senão a gente vai adoecer. Eles precisam que a gente esteja bem para que eles possam ser bem assistidos também. E que, quando a gente escutar alguém utilizando esse termo pejorativo, ao invés de rebater, explique, informe. Eu já passei por algumas situações com o Luiz, inclusive eu passei uma aqui em Patos, no Atacadão. Nós viemos fazer a feira e ele ficava muito feliz quando ele estava num ambiente que tinha muita luz, muita informação. Então,
é um hipermercado, né? E ele começou a correr e a bater palma, e eu vim atrás dele, e vinha um homem, entre eu e ele. Quando ele bateu palma e gritou, o homem olhou assim e falou, que menino doido. E eu vim atrás. E eu escutei o que aquele homem falou. Eu tinha 2 opções. Ir lá e brigar com ele, né? Ou ir lá e explicar para ele sobre aquilo. E eu falei, moço, ele não é louco. Esses comportamentos que ele tem é porque ele está feliz, ele está num ambiente que tem muita luz, ele tem uma forma diferente de processar esses estímulos porque ele tem autismo. E eu estou explicando isso para o senhor, para que das próximas vezes que o senhor encontrar alguém com alguma manifestação diferente, para que o senhor seja mais complacente, seja mais empático. E não faça isso, porque pode magoar e, tipo, talvez outro pai e outra mãe não vá enxergar isso da maneira que eu enxerguei, né? Então, as famílias exercem o papel principal nessa mudança social, nessa mudança de paradigma, nessa mudança da visão sobre o TEA, sabe? Nessa informação. Até porque ainda hoje a gente vê muitas famílias dizendo assim, não vou levar meu filho para uma missa, para um culto, porque ele vai fazer muito barulho, ele vai tirar a concentração das pessoas. Não, supermercado então, nem pensar, né? Eventos sociais também não está nem sendo cogitado. E muitas vezes a família ela precisa entender que essa criança ou adolescente precisa estar inserido nesses ambientes sociais. Sim, porque senão ele nunca vai aprender a estar nesses ambientes, a se comportar de maneiras diferentes, porque para que o cérebro aprenda, ele precisa ser submetido ao estímulo, ou aos estímulos, aos ambientes diferentes, né? Assim, eu sou de acordo, a depender digamos assim, da magnitude desses comportamentos, que essa pessoa esteja em tratamento para que essas demandas sejam trabalhadas dentro de um contexto mais restrito, mas que ele possa ser trabalhado para ampliar para contextos sociais mais complexos, porque nós não podemos privá-los desse direito. É um direito que eles têm de estar, a não ser que eles não queiram estar. Mas se eles quiserem estar, nós não podemos negar esse direito, porque os direitos humanos estão para todos. Exatamente. Né? Estão para todos. Então, e muitas vezes os pais se privam, e assim, eu não estou julgando os pais, porque como mãe eu entendo essas demandas, mas como mãe eu também preciso me posicionar. E eu preciso falar para os pais que isso é possível, sabe? Preciso se posicionar, conhecer, aceitar, para tratar isso com naturalidade, para que a sociedade trate isso com naturalidade. Sim. Né? Que trate com respeito. Eu preciso respeitar meu filho para que a sociedade possa respeitá-lo. Claro. O caminho é esse. E eu tenho visto também muitas escolas trazendo como pauta nas reuniões essa conscientização para que as famílias olhem para essas crianças com essa condição de TEA ou síndrome de Down, ou até crianças que são cadeirantes, para que convidem para aniversários. Eu digo, gente, em que mundo estamos, né? Muitas vezes eu trago muito essa reflexão de você querer que seus filhos só tenham amiguinhos, tipo, ditos perfeitos, né? E aí, uma criança com TEA não pode ir a um aniversário, uma criança com síndrome de Down não pode estar no aniversário. Então, eu tenho visto esse apelo também das escolas. Sem romantizar, né? Porque o romantismo, ele não nos ajuda em muita coisa, não. Sim. Mas sem romantizar, a sociedade necessita dessas pessoas, sabe? A gente aprende muito com elas, muito, a enxergar situações de maneiras diferentes, a sermos mais respeitosos, mais amorosos, mais resilientes, mais resignados. A gente aprende muito. Sim. O que eu vejo é que, assim, existem os dois lados. Existem pais de crianças típicas que, por não entender sobre o TEA, né, acabam querendo afastar os filhos típicos das crianças com TEA, só que não afastam, porque eles vão crescer e a sociedade está aí, e as crianças que hoje têm TEA, elas se tornaram adultos e elas vão transitar e elas vão estar no meio social. Então, seria uma forma excelente de trabalhar a neurodiversidade, trabalhar a empatia, respeito às diferenças, porque não são só as pessoas com TEA ou síndrome de Down ou qualquer outra síndrome que tem manifestações comportamentais diferentes, né? E no mundo caótico como o que nós estamos vivendo, a probabilidade é que pessoas que
que hoje aparentam não ter nada, possam desenvolver ansiedade, depressão, enfim. Né? Então, tem esse ponto de pais que enxergam dessa maneira. E tem aqueles pais que, os próprios pais de pessoas com autismo, que eu já vi isso, que não querem que seus filhos autistas tenham amizades com pessoas autistas. Porque acham que para que eles se desenvolvam, eles precisam ter amizades com pessoas que são atípicas. Só que é muito paradoxo, né? Então, a gente não pode separar as pessoas por um diagnóstico. A gente precisa se unir enquanto sociedade, não é um diagnóstico que vai determinar certas coisas. Então, exatamente. Né? E, Taglia, como é que estão as estatísticas hoje aqui no Brasil sobre a incidência do TEA? Nós temos um dado mundial, né? Nós não temos ainda, tipo assim, o que a gente sabe é que 1% da população mundial, seja no Brasil, nos Estados Unidos, enfim, qualquer outro país, 1% da população mundial hoje tem diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, né? E nós temos o dado do último CDC, que é dos Estados Unidos, que 1 a cada 36 crianças nascidas são diagnosticadas com autismo. Agora, você imagine as que não são diagnosticadas, né? Isso. Que passam despercebidas, por exemplo, das meninas, em especial das meninas, que ainda as manifestações comportamentais das meninas, elas são diferentes. Então, acabam sendo muito negligenciados esses diagnósticos. E também camuflados, né? Então, é muito alta. E pelo andar da carruagem, só vai aumentar. Sim. Então, eu costumo dizer assim, toda família vai ter uma pessoa com TEA. Toda. Seja um sobrinho, um filho, um neto, um primo, você vai ter. Porque pelas estatísticas já mostram que esse número, ele só aumenta, né? Basta você olhar para as escolas e para as salas de aulas, para vocês entenderem que numa sala de 25 alunos, muitas vezes 5 têm diagnóstico de autismo, fora os outros diagnósticos, né? Isso. De TDAH, de TOD, enfim, de outros transtornos. Então, é muito alto. Né? E muitas vezes as pessoas dizem assim, porque agora está tendo um boom de diagnósticos de autismo, de TDAH também, né? Sim. A gente muitas vezes já recebe a pessoa no consultório, a pessoa já vem com o diagnóstico pronto, né? Isso. Olha lá no Dr. Google e diz, olha, eu tenho TDAH, ou então, olha, eu tenho TEA, né? E aí muitas pessoas questionam realmente esse aumento, né, desses números de pessoas com esses diagnósticos. Mas realmente se dá a partir de quê esse diagnóstico? É assim, sobretudo do crescimento do conhecimento científico em relação Sim. a essas especificidades, né? A ciência, ela avança muito rápido e o conhecimento médico acerca disso, eu acho que é um dos principais fatores para o aumento de diagnósticos. Mas não só isso. De fato, está acontecendo um aumento dessas manifestações, Sim. né? O que a gente sabe é que não existe uma causa única para o autismo. Eu acho que tem sido hoje o campo de pesquisa mais amplo em Sim. todos os âmbitos da ciência, tentarem descobrir a causa do autismo, ou as causas, enfim. O que a gente sabe hoje é que ele é um transtorno genético, por isso que as pessoas não pegam autismo, ele é um transtorno genético que pode, de base genética, mas que também pode acontecer através de insultos ao cérebro dentro do ambiente uterino, que são os fatores de risco, como prematuridade, como alimentação desregrada, uso de álcool, droga e outras substâncias químicas, como algumas medicações psiquiátricas, inclusive, né? Muita coisa mudou, né, Deise, ao longo desses 50 anos, que nos leva a entender que é multifatorial. O advento da tecnologia é uma mudança significativa na nossa alimentação, uma alimentação de base quase toda industrializada, né? A qualidade da água, o uso abusivo de substâncias químicas, enfim, uma série de coisas, né? Mas o que a gente sabe hoje é que é um transtorno de base genética que está sendo estudado aí e vamos aguardar, né? E importante que as pessoas também entendam que o autodiagnóstico, ele não é eficaz, né? Não. É preciso procurar um profissional. Isso. E assim, o diagnóstico de autismo, ele acaba sendo um diagnóstico que precisa de um olhar muito peculiar,
Porque, embora dentro da legislação brasileira só médicos possam, né, dar diagnósticos, mas esse diagnóstico, o ideal é que ele seja feito através de uma equipe multi, por ser um transtorno que ele afeta várias áreas do comportamento. Então, o ideal é que profissionais de áreas distintas, como psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, possam estar junto dentro desse processo de avaliação para que esse diagnóstico possa ser fechado. Entendo. E a partir de quanto tempo de vida a criança ela já pode ter esse diagnóstico? Porque às vezes a gente também ainda encontra muito os atrasos na fala de uma Sim. criança com 2 anos de idade, por exemplo, que não fala, mas muitas vezes os pais dizem assim, não, mas é porque eu também demorei a falar. Não, vamos esperar mais um pouco, a criança tem o tempo dela. A partir de quanto tempo, Taglia, a gente já pode fazer esse diagnóstico numa criança com esses critérios? Médicos que são extremamente, como é que eu posso dizer, médicos especialistas, né, que conhecem bem sobre o autismo, já consegue dar diagnóstico a uma criança com 1 ano e 6 meses, um diagnóstico seguro, porque já existem sinais, os sinais já estão presentes lá, né? Porém, muitos médicos não se arriscam a dar um diagnóstico a uma criança com 1 ano e 6 meses, exatamente porque vários outros transtornos também, diferente do TEA, podem estar associados a esses atrasos. Então, geralmente, os médicos eles encaminham para a intervenção, para que haja uma estimulação adequada, no nível adequado, na intensidade adequada, para que posteriormente eles possam fechar o diagnóstico. O que é que acontece? A insegurança de alguns médicos em fechar um diagnóstico, sobretudo, diz respeito à baixa estimulação da fala de crianças que passam muito tempo na frente de telas, né? E que não têm os modelos ideais para o desenvolvimento dessa habilidade, que é tão complexa, né? Sim. Também outros transtornos, como o transtorno de linguagem, que pode estar associado ao TEA, mas que também pode vir não associado ao TEA. Mas, assim, já existe hoje uma pesquisa que está sendo realizada, várias pesquisas estão sendo realizadas nos Estados Unidos para tentar identificar traços autistas em bebês de 6 meses, né? Eles entendem que já com 6 meses a criança dá sinais muito claros, porque eles até chamam cérebro hipermasculinizado. Então, é uma criança que ela tem uma tendência maior a olhar para essa parte inferior do rosto, para a boca, nariz, ou para outros objetos do ambiente, e não os olhos, a face mesmo, central das pessoas. Então, já existem pesquisas que estão sendo realizadas para tentar abreviar, né, esse diagnóstico, para que essa intervenção possa acontecer de forma ainda mais precoce. Só que aqui no Brasil isso ainda não chegou, né? Não chegou. Entendo. O que foi que despertou em você para começar a avaliar o autismo no seu filho? Quais foram as características, as diferenças de comportamento que você viu que te atentou a em busca desse diagnóstico? Veja só, Luiz não teve atraso de fala, Luiz, ao contrário, né? Ele falou muito cedo, ele tinha uma fala muito rebuscada, que já era um sinal e a gente não entendia que era um sinal do autismo. Falava de forma muito rebuscada e tinha muitas estereotipias, gostava muito de pular, de bater palma, de gritar, de andar de um lado para o outro. Mas, sobretudo, o dia assim, que a ficha caiu mesmo, foi um aniversário que nós fomos de uma coleguinha da sala dele, e neste dia todas as crianças interagiam no pula-pula, na cama elástica, enfim, no escorrega, e ele passou a noite inteira girando com a bola, com a bexiga. Ele estava ali encantado com aquela bexiga. E como eu já vinha identificando alguns atrasos, não em termos de fala, mas assim, uma resistência muito grande a permanecer na escola, uma dificuldade muito grande de formar vínculos com outras pessoas que não as pessoas de casa, ele selecionava os locais que ele falava, sabe? Uma dificuldade para o desfraude, dificuldade com... Ele não aceitava mudar a mamadeira, ele não aceitava mudar a chupeta, comportamentos bem flexíveis, enfim. Então, a gente já vinha percebendo algumas diferenças. Eu, mãe de primeira viagem, eu confesso que eu não tinha um parâmetro, né? E nesse dia desse aniversário, a ficha caiu, assim, para mim, sabe? Eu falei, meu Deus, eu preciso levar essa criança para fazer uma avaliação.
E aí eu liguei para uma tia minha que mora em João Pessoa, que era muito apegada com ele. E quando eu liguei para ela, que falei, tia, eu acho que o Luiz tem alguma coisa, porque ele não brincou a festa inteira. E ela começou a chorar e falou, todos nós percebemos, só você não percebe, né? Todo mundo tem vontade de lhe falar. Eu até me emociono, porque era uma coisa tão notória para todo mundo, sabe? Mas como mãe de primeira viagem, como eu estou lhe dizendo, eu não conseguia perceber isso no meu filho. Ou talvez meu cérebro não quisesse aceitar isso, né? E aí a gente levou para uma avaliação, 15 minutos eu saí com o diagnóstico de Luiz. E levei para outro, porque eu achei que 15 minutos era muito pouco. Levei para outro, com 5 minutos eu estava com o segundo diagnóstico. E, enfim, começou essa jornada, né? Que eu estou há 10 anos. E a gente escuta muito, né? Essas questões de dizer assim, todo mundo percebia, menos os pais, né? E esse medo, né? De magoar, de falar. Sim. E é o medo pela insegurança de realmente, tipo, tem alguma coisa errada, mas o que é? Né? De não saber verdadeira. A escola já tinha me chamado para falar sobre algumas diferenças nele, sabe? Eu tive que colocar a minha filha, que eu sou mãe também, eu nem não citei aqui, mas assim, Luiz Eduardo, ele tem autismo e ele tem diabetes tipo 1, ele foi diagnosticado há 3 anos, né? Há 3 anos. É dependente de insulina, ou seja, é uma situação que foi muito complicada, mas que eu agradeci muito a Deus que ele me deu tempo para trabalhar as demandas do TEA antes de mandar um segundo diagnóstico muito duro para nós, muito limitante. E minha filha tem dislexia e TDAH. Então, eu matriculei Maria Laura, que é a minha segunda filha, que tem 11 anos, na escola bem mais cedo, pela dificuldade que ele tinha de permanecer na escola sem alguém de casa. Sim. Entende? E aí, ele pegava na mãozinha dela, na hora do intervalo, e ele não soltava. Era como o objeto de apego, a pessoa de apego dele. E aí a escola me chamou para falar, né, que ele estava atrapalhando a socialização dela, que ele não largava. Isso, né? Tem tanta história. A diferença de idade deles? Qual 2 anos e 2 meses. 2 anos e 1 mês, na verdade. Ainda é próximo, bem próximo. Foi, tipo, e acaba que Maria Laura, ter tido Maria Laura me ajudou demais, próximo, né? Porque ela é muito ativa. Ela é muito criativa, ela é muito insistente, persistente. Então, ela insistia muito para brincar com ele, ela insistia muito, ela não desistia. Como só tinha eles dois, então ela queria companhia. E ele não queria, sabe? Mas acabou me ajudando bastante. E hoje, como é a relação deles? Eu tenho uma filha extremamente empática, sabe? Muito protetora, que... Às vezes, eu acho até que é um problema, porque ela assumiu uma responsabilidade que não é dela e que eu nunca imputei, na verdade. Mas ela parece muito comigo. Ela tem um dom do cuidado, ela é muito cuidadosa, amorosa, ela é muito ativa, ela é muito... ela tem um espírito de liderança, uma característica. Então, ela ajuda muito, não só Luiz. Ela tem uma priminha que tem Down, que estuda na sala dela. Então, ela sempre chega me falando sobre ela, sabe? Melhorou muito o caráter da minha filha. A formação do caráter da minha filha foi diferenciado por causa dessas demandas que nós vivenciamos em casa. Hoje o Luiz está com quantos anos? 13 anos. 13 anos. E como é que você lida com essa questão da sexualidade dele, Thalia? É explicado? Como é que você faz? Sim. Então, eu sempre esperei... Cada pessoa tem o seu perfil, independentemente dele ter TEA ou não. Ele tem um perfil, ele é hoje um adolescente, mas assim, ele sempre foi uma criança mais quieta, uma criança muito infantilizada, que é uma das características também do autismo, sabe? E assim, eu sempre esperei que as demandas fossem surgindo para que eu fosse explicando as coisas para Luiz. Então, com a sexualidade dele, ele começou a pesquisar algumas coisas, porque tem isso. Ele quer saber de tudo, se for do interesse dele, ele quer saber, e ele quer saber de tudo de forma minuciosa. Eu vou contar um caso bem engraçado para vocês. Ele começou a me perguntar, mãe, quando ele completou 12 anos, eu sou adolescente ou pré-adolescente? Eu falei, Luiz, eu acho que você é pré-adolescente, porque eu mesmo não tinha esse conhecimento, entendeu? Eu acho que você é pré-adolescente. Aí ele dizia... Tem certeza? Ela falava, eu acho que é. Aí ele, o dia inteiro ele me perguntava isso, tipo, 10 vezes, ou mais, né? Ele sempre estava me perguntando, até que chegou uma hora que eu falei, meu filho, você quer ser o quê? Adolescente ou pré-adolescente? Aí ele, não, é porque, segundo a ciência,
eu sou pré-adolescente. Mas segundo o CDC, alguma coisa que fala sobre código de adolescência que ele já tinha pesquisado, diz que eu sou adolescente. Mas para ele o conceito não fechava, porque ele ainda não tinha tido a primeira ejaculação. Sim, entende? Entendo. Então, no dia que ele teve a primeira ejaculação, ele acordou, me chamou no banheiro, eu fui. E quando ele me mostrou, eu falei, pronto. A partir de hoje, você é oficialmente adolescente. E nunca mais Luiz me perguntou. Porque o conceito fechou, sabe? Maravilha. Então, em termos de questão sexual, antes disso, ele teve curiosidade de saber como era que os bebês vinham ao mundo, que é uma curiosidade comum, né? A todas as crianças. E eu sempre fiz questão de explicar ele de forma muito ilustrativa. Então, assim, não é que eu pegava foto de um homem e de uma mulher pelada ou no ato sexual, mas eu pegava vídeos no YouTube que mostravam o momento que o espermatozoide fecundava o óvulo. Eu sempre fui tentando explicar as coisas a ele de forma bem minuciosa. E, tipo assim, é muito tranquilo essa questão da sexualidade dele. Ele ainda não despertou para namoro, né? Eu sempre pergunto para ele sobre a questão da masturbação. Ele disse que ainda não aconteceu, mas que quando acontecer vai conversar comigo. Enfim, eu sou muito aberta e a gente lida com isso com naturalidade. Que coisa boa. Hoje ele está em que terapias? Hoje o Luiz está só com psicólogo. Antes ele já fez psicólogo, psicopedagogo. Não tivemos a oportunidade de fazer terapia ocupacional, tanto é que é uma das áreas do desenvolvimento dele que eu percebo que ainda são bem comprometidas assim, para a idade dele. Fisioterapeuta, psicomotricista, ele passou por todos esses, né? Só que chegou uma hora que ele não quis mais ir. E eu respeitei. Falou, mãe, eu não quero mais. É como se ele quisesse viver o que ele vivia dentro de uma sala no mundo real, que é o ideal de um tratamento, né? No autismo, a gente vai trabalhando essas habilidades dentro de um contexto mais restrito, de forma mais estruturada, para que depois essas habilidades possam ser generalizadas para o contexto de mundo. Porque senão não adianta eles aprenderem. Então, chegou esse momento para Luiz. E ele pediu, ele disse que não queria mais fazer essas terapias. Então, no lugar da fisioterapia e da psicomotricista, ele foi para a academia, que é um ambiente que promove para ele maiores possibilidades de interação social. Que, inclusive, quando foi para a academia, eu treinava na mesma academia, ele pediu para eu mudar de academia, porque, tipo, a mãe treinando perto do filho é como se pagasse mico, sabe? Mãe, vai para outra academia. Tudo bem, fui para outra academia. Só psicóloga mesmo, por causa dessas questões sociais e algumas demandas que ele não conversa comigo. Porque eu sei que tem, né? Querendo ou não, eu sou a mãe dele. Exatamente. Isso é maravilhoso, né? Porque ele mesmo vai descobrindo outras possibilidades. Muitas vezes, quando as pessoas recebem o diagnóstico, os pais sempre perguntam assim, vai ser um tratamento para o resto da vida, pelo fato de não ter cura? Mas esse tratamento, ele tem realmente essas altas, né, Taglia? Sim, tem sim. E deve ter. Sabe? E claro que se no futuro próximo a gente perceber que ele necessita voltar, por exemplo, para a psicopedagoga, ele vai voltar, né? Mas o ideal é que a gente também saiba o momento certo de fazer essa transição. Porque senão a gente não vai permitir esse desmame e essa generalização. Isso é extremamente importante. Como qualquer adolescente ou adulto precisa de psicólogo e às vezes recebe alta, depois precisa voltar, né? Exatamente. Enfim. É importante a gente entender, né, que eles também são seres pensantes, eles formam um raciocínio muitas vezes lógico e principalmente quando diz relação a eles, né? E a gente precisa respeitar isso. Você percebe que muitas vezes nessa sua empreitada também como analista do comportamento, a família muitas vezes se torna algo que pode impedir. Uma barreira. Se torna uma barreira, realmente. Para que essa criança ou adolescente se desenvolva? Com certeza. Com certeza. Qualquer coisa que venha competir diretamente com o ensino das habilidades ou que ela venha dificultar o processo, ela acaba sendo barreira. Pode ser pessoas, pode ser ambientes, pode ser ausência de estímulo, pode ser estimulação em excesso, enfim, né? Qualquer coisa que venha competir. E assim, a gente sabe que o tratamento para autismo, para as especificidades do autismo, ele está sobretudo em alterações ambientais
que viabilizem o ensino de habilidades sem gerar um estresse muito alto nessas pessoas. Então, para isso, é claro que a gente vai precisar de uma família que conheça, uma família que esteja disponível a mudar a sua rotina para poder atender essas necessidades. E do jeito que a gente encontra famílias extremamente abertas a essas mudanças, comprometidas com os resultados, focada no desenvolvimento dos seus filhos, a gente também encontra famílias que ainda estão muito feridas, que ainda estão muito impactadas pelo diagnóstico, ou que já têm também algum tipo de transtorno ou dificuldade, e que acaba não conseguindo auxiliar na medida necessária, né? Então, acaba que o trabalho precisa ser feito com a família também. E aí, mais uma vez, eu digo, eu não estou fazendo um julgamento. Só que a gente precisa ter uma visão ampla e real da situação. E a família é o contexto mais frutífero e mais favorável para o desenvolvimento de habilidades. Sejam habilidades de autonomia, sejam habilidades de vida diária, sejam habilidades sociais, sejam habilidades de linguagem, porque é um ambiente onde a criança ou o adolescente, ele permanece por mais tempo, né? E aonde ele se sente mais à vontade, inclusive, para desempenhar algumas atividades que fora desse contexto. Então, nada compete, nada é mais importante do que uma família conhecedora e atuante. Nada. Exatamente. Isso é importantíssimo, né? Indivíduos com TEA, eles podem conquistar realmente seu lugar na sociedade e no mercado de trabalho hoje? Sim, com certeza. Eu digo isso com muita clareza e certeza. Sobretudo por causa dos hiperfocos, né? De áreas onde o cérebro deles selecionam, de área de interesses, onde eles acabam desenvolvendo habilidades extraordinárias, ilhas de habilidades extraordinárias. Então, a gente tem adolescentes TEA que muitas vezes têm deficiência intelectual, mas que têm um interesse muito forte pelo inglês, por exemplo. Então, por que não estimular uma área onde, posteriormente, essa pessoa vai conseguir fazer uso disso de forma profissional? O que acontece é que, muitas vezes, não só para as pessoas com autismo, as famílias querem determinar e escolher qual área de atuação seus filhos vão ter, né? E isso não é a forma correta. Então, se o seu filho TEA, o meu filho TEA, ama tecnologia, se ele quiser fazer um vestibular e se especializar nessa área, ele vai fazer. Porque ele precisa trabalhar com o que ele gosta, ele precisa trabalhar com segurança, porque algumas outras habilidades que ele não tem podem ser, sim, supridas e superadas através dessas potencialidades, sabe? Dessa autoestima mais elevada, do entendimento de que ele é capaz, do próprio dinheiro que ele pode ter, né, por causa do seu trabalho. Então, sim. Eu conheci recentemente um adulto TEA que foi diagnosticado há bem pouco tempo. E eu conheci na gravação de um podcast que ainda será liberado, né? E eu achei, e foi lindo, porque quando eu cheguei para gravar, ele estava lá com o fone dele de ouvido e, enfim, organizando as coisas lá. E antes de começar, ele falou: Taglia, eu fui diagnosticado recentemente com TEA. E a minha vida mudou muito, porque eu consegui entender porque que eu não conseguia terminar muitas coisas. Eu começava e não terminava. Eu consegui entender por que tantos episódios de depressão, quantas limitações, por que tantos incômodos em ambientes com barulhos, luzes, cheiros, sabores. Por que eu fugia tanto de situações sociais. E isso me trouxe um sofrimento tão extremo que ele chegou a entrar em crises de depressão muito severas, né? E até que chegou o diagnóstico. E quando ele começou a falar, eu comecei a chorar. Porque eu vi ali um adulto TEA que teve um diagnóstico tardio, que não pôde ser submetido a um tratamento adequado, mas que estava ali, trabalhando em algo que ele sabia, em algo que ele gosta, e ele estava dando uma contribuição. Eu até convidei ele para a gente fazer uma live, né? Depois fazer, sei lá, um podcast. Porque as pessoas precisam ouvir não a mãe de Luiz. As pessoas precisam ouvir Luiz. Sim. O que ele tem para dizer sobre o que ele sente, sobre as dificuldades dele, sobre o que ele gosta, sobre a maneira que ele enxerga. É porque Luiz é muito tímido. Então, eu sempre estou convidando, eu sempre estou tentando prepará-lo, mas eu preciso respeitar meu filho, né? Exatamente. Mas as pessoas precisam ouvi-los. Eles têm muito a falar sobre eles.
Isso é muito bom, né? E muitas vezes se torna mais impactante ainda quando você tem esse diagnóstico na vida adulta. Isso. Porque você já está com uma vida toda ali, certinha, né? Dentro daqueles padrões que você sempre esperou. E de repente você olha e diz assim, não, mas agora eu sou TEA e o que é que eu vou fazer? Né? Mas, por outro lado, se torna muito bom também que a gente sai daquela área do capacitismo. Que infelizmente nós ainda vivemos muito, né, Tânia? Demais, demais. E outra coisa, ele é casado. Ele tem filhos, entende? Então, imagina ele que passou por tantas dificuldades, ele tá lá, ele tá casado, ele tem a família dele, a esposa dele é minha aluna. E quando a gente conversou depois, ela chorou do tipo assim, que como Deus foi generoso com ela. Em colocar ele na vida dela, porque ele é um marido excepcional, um marido maravilhoso. E como ela sofreu junto com ele todos esses momentos e quanto está sendo libertador para eles esse diagnóstico, né? Como também já fui dar palestras em algumas cidades, e uma de forma especial que um professor me chamou no final e conversou comigo e falou: tudo que você disse aí na frente parece que você estava me descrevendo, e eu já estava tentando buscar ajuda, entender o que é que se passa comigo, e a partir de agora eu vou buscar esse diagnóstico, ainda com medo de perder o emprego. Entende? Exatamente, Ainda com medo de como a escola poderia olhar para ele, se ia achá-lo como uma pessoa incapaz, que pudesse influenciar os alunos de alguma maneira, né? Por isso que o dia 2 de abril traz esse processo de conscientização, né, sobre o que é de fato o autismo, para que as pessoas elas desmistifiquem essa questão de acreditarem que, você é autista, então você não pode ser juiz, você não pode ser médico, né, você não pode casar, ter filhos, e a gente tem que deixar esse pensamento totalmente para trás, porque é algo que não é real. Isso mesmo. As redes sociais têm, assim, nos ajudado muito nesse sentido, né? Hoje, a gente vê que tem juízes, TEA, que fazem questão de usar lá o cordãozinho. Nós temos policiais, nós temos engenheiros, advogados, médicos, tantas pessoas com adolescentes TEA passando em vestibulares com notas altíssimas, superando o desempenho de outros alunos. Então, eu acho que a maior prova, o maior dado que nós temos que o autismo, ele não incapacita ninguém a alcançar. É claro que não são todos, certo? Mas não incapacita. Cada um pode chegar a algum lugar que seja maior do que o que está. Basta ser desenvolvido. Não é um atraso no neurodesenvolvimento? Sim. A gente não está falando de um cérebro que está parado, ele está atrasado. Mas se ele for bem estimulado, se ele tiver a intensidade necessária de estímulos, esse cérebro vai se desenvolver. Sim. E ele vai conseguir superar muitas dificuldades. Com certeza. Né? Taglia, para aquelas pessoas que não conseguem fazer toda a gama de tratamento com a equipe multidisciplinar, e a gente infelizmente ainda vê muito hoje, né? Por exemplo, nem todo município oferece essa equipe multidisciplinar para o tratamento, para um bom desenvolvimento. Como é que se faz para aquelas pessoas que não têm realmente noção do que ainda podem trazer como benefício, como tratamento para crianças com TEA? Eu vou dar o meu testemunho. Não vou nem dar o meu exemplo. Eu vou levar como testemunho. Meu filho não teve um acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, multiprofissional intenso. O tratamento do meu filho, sobretudo, veio através de nós, família, eu, meu marido e minha filha. Não foi nem a minha, digamos assim, a minha família como um todo. Para os pais que não conseguem pagar um tratamento adequado para os seus filhos, vou até olhar para a câmera. Desde o princípio, eu estou colocando aqui como conhecimento liberta. Conhecimento é libertador. Se você conhece bem sobre o autismo e se você conhece bem sobre as especificidades do seu filho, porque a gente conhece, ninguém conhece melhor uma pessoa do que uma mãe conhece o seu filho, ou um pai, né? Se você buscar conhecer as especificidades e tentar trazer esse conhecimento para dentro das necessidades do seu filho, você pode auxiliar grandemente no desenvolvimento de muitas habilidades que poderiam ser trabalhadas dentro de terapia.
Claro que o papel da família não exclui o papel dos terapeutas, certo? Porque, sobretudo, é um conhecimento mais técnico, são técnicas que são implementadas. Porém, o papel dos terapeutas também não exclui o papel da família. E que se você não tem essa condição, que você busque conhecer, busque seguir perfis sérios de profissionais que conseguem lhe dar um conhecimento robusto, um conhecimento científico através disso, e não perca tempo. Vai estimulando, que com certeza perder ele não vai. Ele só vai ganhar, seu filho só vai ganhar com isso, né? Até que a gente consiga um tratamento mais digno, de forma gratuita, porque hoje, infelizmente, a gente ainda não tem, ainda existe um caos muito grande, a demanda é muito alta, a escassez de profissionais ainda também é muito alta, mas enfim, só que a gente não pode perder tempo. Isso, né? exatamente. A gente precisa agir, arregace as mangas, conheça e vá. Exatamente. E eu já escutei muitas pessoas chegarem e dizerem assim, Deise, mas porque eu não tenho dinheiro para esse tratamento todo, que são muitos profissionais. Eu digo, olha, se você conseguir, no mínimo, com um psicólogo, já é meio caminho andado. Sim. Mas não pare. Não pare. E outra, realmente, como você falou, o conhecimento, ele abre a nossa mente para que a gente possa entender com que com a pessoa que a gente está lidando ali naquele momento, né? Com as dificuldades, as limitações dessa pessoa, para que a gente possa ajudar da melhor forma possível. Porque muitas vezes a gente também ainda percebe esse preconceito que vem de dentro das próprias pessoas de casa. Isso. E aquele entendimento raso, tipo, ele não faz a tarefa porque ele é preguiçoso. Isso. Ele não quer tomar banho porque ele não gosta de ficar limpo. Uhum. Ele é seletivo porque ele só quer comer chocolate. Uhum. Só que ele só come chocolate porque na casa dele tem chocolate. Se não tivesse, ele não comeria. Uhum. Entende? Então, assim, o papel da família é fundamental. Fundamental. E conhecer sobre essas alterações vai permitir com que a família seja, inclusive, mais empática, né? E traga menos sofrimento para a pessoa. Porque se eu não compreendesse... Deixa eu só dar um exemplo aqui para vocês. Recentemente, o ano passado, nós estivemos em João Pessoa, eu, meu esposo e meus filhos, e na hora da gente pegar a estrada de volta, Luiz foi bater a porta do carro. E ele bateu a porta muito forte. E naquele momento, meu esposo, tomado pelo susto da porta, olhou para trás e falou alto com ele. E aquilo gerou algo muito negativo. Por quê? Por ele ter alterações sensoriais, vestibulares e proprioceptivas, ele não tem muita noção da intensidade. Na cabeça dele, ele bateu na medida certa. Ele não bateu forte. Mas para o pai dele, bateu forte. Então, o pai dele tomou aquela situação como se fosse algo de desobediência, porque ele não estava gostando, porque ele queria que fosse logo. E na cabeça dele, tipo, eu não fiz nada. E isso vai trazendo um sofrimento psicológico muito grande para eles, porque é aquele sentimento de toda a vida estar sendo injustiçado, mal compreendido. Por isso que desenvolve ansiedade, desenvolve depressão. E eu tive que fazer, conhecendo sobre essas especificidades do meu filho, eu fui a ponte entre meu esposo e ele. E eu disse para ele que eu entendia, que eu sabia que ele tinha batido na medida que ele achava que deveria bater. E depois fui conversar com meu esposo, até que a gente conseguiu sanar esse conflito. Mas imagina, situações como essa sendo vivenciadas diariamente. O mundo se torna muito hostil, mais do que já é para eles. Claro, né? E ainda gerando esse afastamento, isso né? Mesmo. Entre pais e filhos. Isso mesmo. Que é o que é muito comum quando a gente vê esse próprio isolamento já dos adolescentes, né? Dentro do seu próprio quarto, nas redes sociais, enfim. E quando você não tem essa empatia de chegar até ele para perguntar se pelo menos, filho, você tá bem, você tá feliz, como é que você tá se sentindo? Que hoje também a gente não vê isso, né, Taglia? O ativismo roubou, né? Essa, digamos assim, esse papel fundamental da família na vida. No desenvolvimento dos filhos. Antes da gente começar esse momento, né, nós estávamos conversando sobre isso, né? Como o ativismo, ele acaba, inclusive, nos deixando se sentir culpadas, né, por não conseguirmos estar mais tempo com os nossos filhos. Sim. Mas, assim, filhos precisam de pais, de um pai e de uma mãe que os ajude a desenvolver habilidades que só são possíveis de serem desenvolvidas dentro do ambiente de casa. Porque senão eles não precisavam nascer numa família.
eles seriam como os animais. Eles nasceriam e eles com 1 hora, 2 horas depois estariam andando e conseguindo ir pegar seu próprio alimento. Então, o pai, a mãe e a família, de forma geral, exercem um papel fundamental que jamais poderá ser terceirizado. Nós podemos terceirizar qualquer coisa na nossa vida, menos o papel de pai e mãe. É um papel que Deus não nos deixou essa opção, né? Então, quando a gente leva para a parte do tratamento, sobretudo, isso precisa ser pensado dessa maneira, ser visto dessa maneira. É doloroso, você paga um preço muito alto, né? Demanda muito do seu tempo, que você estude, muita paciência, que é um fruto do espírito, que é importantíssimo de ser desenvolvido, né? Tolerância, tudo isso, mas lá na frente você vai parar e você vai ver o papel fundamental que você exerceu plantando essas pequenas coisas no dia a dia. Sim. No dia a dia. E que não foi transferido para terapeutas. Claro. Né? Porque terapeutas trabalham outras demandas que não podem ser muitas vezes trabalhadas, que na verdade os pais têm o dever de trabalhar. Terapeutas não são pais. Sim. Né? Eles fazem só a parte deles, Isso. né? E tá tudo bem. Isso. A gente também ainda vê muitas separações, né, Taglia, no relacionamento hoje do casal por conta desse diagnóstico. E muitas vezes parte, infelizmente, mais do homem, né, que não consegue abarcar essa responsabilidade maior em ser pai de uma criança atípica. Como é que você enxerga isso? O autismo, ele ou ele une ou ele separa, né? Como qualquer outro problema. Como qualquer outro, quando eu digo problema, não porque o autismo seja um problema, mas conflitos, né, que acontecem dentro do contexto familiar. Assim, a separação, sobretudo, geralmente se dá por parte dos pais, porque o homem, ele... E não, tipo, não estou usando um termo... Não estou discriminando os homens, mas por uma característica masculina mesmo, né? O homem, ele é muito mais racional, ele pensa na situação de forma muito mais... muitas vezes não envolve essa questão de sentimentos. E já a mulher é bem mais sentimental. Isso acaba gerando uma lacuna na comunicação entre os pais gigantesca. Eu vivenciei isso com meu esposo, né? Então, não é a criança que separa. O que separa é a falha na comunicação entre os pais, diante de uma situação onde eles não enxergam na mesma visão. O ponto de vista é diferente acerca daquilo. E isso acaba gerando esse conflito e realmente acontecendo separações. Porém, já temos outros casos, que graças a Deus foi o meu caso também, né? Que quando eu e meu esposo conseguimos alinhar a nossa visão em relação ao autismo de Luiz, a gente conseguiu se unir muito mais em relação a isso. Então, hoje, meu esposo me escuta em muita coisa que ele enxerga de maneira diferente, como, por exemplo, essa do carro. E eu fui explicar para ele o que era a propriocepção, o que era o sistema vestibular, e por que é que acontecia aquilo ali, que ele precisava ser mais paciente, ou então esperar a situação se acalmar para ele perguntar para Luiz por que tinha acontecido, explicar a maneira que ele tinha entendido e deixar que Luiz explicasse a maneira dele também, para que não pudesse gerar essa falha na comunicação entre eles. Mas, sim, a estatística de divórcios ela é muito alta, né, diante dessas circunstâncias. Muitos pais, inclusive, quando tem o diagnóstico do filho, dizem assim, mas é nível do suporte 1, então é tranquilo, eu não vou precisar me preocupar. Né? Como é essa visão? Nível de suporte não é nível de gravidade, né? Como a gente falou. Por exemplo, o que eu percebo como mãe é que, assim, quando é um nível de suporte mais, tipo, nível de suporte 2 ou 3, o trabalho ele é muito maior nessa primeira infância, ou então no início do tratamento. Porque existem demandas sensoriais bem mais elevadas, atreladas a isso, e outras comorbidades associadas também, né? E o nível 1 de suporte, geralmente a criança, por ela ter um nível de autonomia maior, então acaba não sendo tão trabalhoso, digamos assim. Por isso que acha que é leve. Porém, é na adolescência que o nível de suporte 1 se torna um gargalo muito maior, como, por exemplo, o que eu cheguei a vivenciar há bem pouco tempo. Porque entra risco de suicídio muito maior, lacunas sociais, as demandas acadêmicas e sociais, elas aumentam muito, a cobrança pelo cognitivo está preservado, então eles conseguem entender as discriminações, o uso de termos pejorativos, o bullying, e isso acaba gerando um sofrimento muito elevado. Já no nível 2 e 3, quando há algum tipo de comprometimento cognitivo, o adolescente, ele não
ele não está ligado nessas nuances sociais. Então, isso acaba não trazendo sofrimento para ele, entende? Sim. Então, assim, não há autismo leve em termos do que se vive. Não há autismo leve. Há demandas diferentes. Sim. Porque uma mãe que tem um filho com nível de ansiedade, depressão, com risco de suicídio, não venha me dizer que isso não traz um sofrimento gigantesco para a família, porque, né? Muito. Então, assim, não há autismo leve no sentido de... Não há. Pela questão do nível de suporte, né? Não. Porque Há mais independência. Então, às vezes, o seu trabalho em determinadas áreas, ele é menor. Porém, você não precisa empregar tanto esforço, por exemplo, nesse cuidado físico diário, mas você precisa empregar muito esforço nessas explicações, nessas conversas diárias, no ensino de habilidades sociais, que são bem mais difíceis de serem ensinadas. Exatamente. Do que uma habilidade mais básica, né? Exatamente. Taglia, qual é o seu maior sonho como mãe profissional em torno daquilo que você ainda espera ver nos avanços da ciência em torno do TEA? O maior sonho da minha vida é que meus filhos vão para o céu. Como mãe e como cristã, sabe? Eu olho para o futuro dos meus filhos e eu penso que Deus está cuidando deles. Que eu preciso dar o meu melhor, que eu preciso cumprir com o meu papel na vida deles aqui na Terra e que tudo aquilo que eu não puder fazer está sob o poder e sobre a alçada de Deus. E eu tento todos os dias não querer fazer o papel de Deus na vida deles e deixar de fazer o meu. Eu procuro todos os dias fazer isso. Agora, se você me perguntar, como sua pergunta é, né, o maior sonho em relação à questão do autismo, assim, eu sei que a ciência está avançando e ela vai avançar a cada dia mais. Eu sei que vai chegar aquele momento em que o autismo será tratado de uma maneira bem mais suave, com bem menos preconceito, com muito mais conhecimento, uma sociedade realmente mais solidária em termos de tratamento do autismo. Só que eu sei que eu não vou ver isso, sabe? O que eu planto hoje, eu planto para as próximas gerações. Eu planto para os filhos dos meus filhos, para os meus netos. Porque eu sei que na vida de Luiz, na vida de Laura e na vida de tantos outros pacientes que eu acompanho, ainda existe um embate muito grande, ainda existe um tempo a ser percorrido. Mas o meu sonho é que Deus cumpra o propósito dele nesta terra através da vida dessas pessoas. Porque eles vêm com uma missão muito especial. Você pode acreditar. Deus está mudando a sociedade através da vida de pessoas que são muito mais honestas, mais sinceras, muito menos materialistas, muito menos egoístas, muito mais amorosas. Tem um propósito muito lindo. Sim, né, em tudo isso. Então, meu sonho é que Deus cumpra esse propósito na sociedade. Isso é importante, essa sua fala é muito importante, porque também remete que a visão que você tem, principalmente sobre seu filho, Luiz, ela não é uma visão que é reducionista, né? Só em torno daquilo que ele tem, né? Você tem realmente esse olhar muito mais amplo em torno de tudo aquilo que ele pode ser, né? E acredita que isso vai conseguir. Sim. Que ele vai conseguir. Sim. Eu não coloco o autismo de Luiz, eu não olho para o autismo de Luiz como uma barreira para a vida dele. Eu coloco, tipo, como um caminho diferente que a gente tem que seguir para que ele desenvolva as habilidades dele. Mas isso não vai limitar meu filho, não vai impedir meu filho de ser o que ele quiser ser. Entende? Limitar, que eu digo, eu sei que vai ser mais difícil. Sim. Algumas coisas, como elas já são mais difíceis. Só que as coisas mais difíceis nos tornam ainda mais habilidosos. Claro. Né? Porque exige um esforço maior nosso. Então, exatamente. Isso é maravilhoso, Taglia. E estamos chegando ao fim dessa conversa maravilhosa, que passou super rápido, mas eu quero que você deixe sua mensagem como mãe, como profissional, para que essas pessoas que estão vendo a gente hoje, para que elas possam entender realmente, de fato, qual é a essência, né, de enxergarmos o autismo de uma forma mais leve. Olhe para o seu filho, para a sua filha, como um filho e uma filha.
Uma vez uma mãe conversou, a filha recém-diagnosticada, ela muito angustiada, e ela mandou uma mensagem para mim e eu falei uma coisa para ela que foi o que eu formulei para a minha vida. Nós precisamos ser pais e mães dos filhos que Deus nos deu, da maneira que Ele nos deu, não dos filhos que eu idealizei para mim. Quando eu conseguir desempenhar esse papel e aprendendo diariamente, eu vou ter a certeza de que eu vou estar cumprindo o meu papel. Eu quero deixar um recado que eu tenho deixado em todos os lugares que eu vou. Eu creio que algum significado muito importante há nisso, né? Porque Deus não deixa que eu não fale. Foi uma mensagem que impactou a minha vida, o meu coração, a minha visão como mãe típica e atípica, e que eu queria muito que pudesse chegar ao coração de muitas pessoas. Uma vez eu participei de uma palestra onde o título era Pais Convertidos a Seus Filhos. Nessa palestra, o propósito era mostrar a importância do nosso papel na formação do caráter e no desenvolvimento geral dos nossos filhos. E o pastor falou assim, seu filho precisa, e a sua filha precisa, de um pai e de uma mãe. Ele não precisa de um pai advogado, de uma mãe médica, ele só precisa de um pai e de uma mãe que possa auxiliá-lo nesse processo. Porque um dia nós estaremos diante do trono de Deus. Independentemente qual seja a sua religião, a Bíblia diz que um dia nós estaremos diante do trono de Deus. E neste dia o Senhor vai perguntar para mim, para você, o que você fez da herança que eu coloquei em tuas mãos? E o que é que você vai ter para dizer para Deus? O que é que você vai ter para dizer para Deus em relação ao que você deu, a maneira que você cuidou, que você tratou, o tempo que você investiu, o quanto você renunciou para poder cumprir com o propósito para o qual Deus te levantou. Porque a maternidade e a paternidade é um propósito de Deus. E eu quero ter boas coisas e muitas coisas para dizer para Deus, e eu também espero que você tenha. Eu espero que você tenha muitas coisas para dizer para Deus e diga que eu cuidei bem da sua herança. Que maravilha, né, gente? Muito emocionante mesmo. Toda a conversa foi muito emocionante, na realidade. E eu agradeço demais, Taglia, a sua participação nessa conversa maravilhosa, que todos nós precisamos realmente compartilhar, que a gente precisa entender sobre, para que a gente possa ter uma vida mais leve. Também adultos, crianças, adolescentes que precisam entender mais sobre autismo, que vocês possam compartilhar esse programa, para que vocês possam entender de uma forma real, mais leve também, de como tudo isso acontece. Então, espero que vocês compartilhem esse programa nas nossas plataformas digitais, @TV Sol Patos, no YouTube, Instagram e Facebook, e tragam esse conhecimento para todas aquelas pessoas que vocês acreditam que ainda precisam muito saber sobre isso. Então, espero que vocês fiquem bem e eu deixo aqui o meu abraço. Preço bom para encher o estoque? Então vem que aqui tem tudo pro seu negócio e pra sua casa no Mix Mateus. Arroz Quicão, quilo 4,99. Feijão carioca Clebon, quilo 5,89. Flocão de milho novo milho, 500 gramas, 1,59. Papel higiênico Maxipore, 6 unidades, 8,99. É o menor preço. Sabonete Albany, 85 gramas, 1,29. Gostou? Tem muito mais ofertas para você no Mix Mateus. Destaque Embalagens, melhor lugar pra comprar. A sua embalagem, melhor lugar não há. Destaque Embalagens, empresa competente. Destaque Embalagens para atender a gente. Destaque Embalagens, líder do mercado de embalagens e temperos e alho em todo o Nordeste. Destaque Embalagem, essa eu confio. Olha
só, não é qualquer curso, tem um método. É uma mega experiência. Ó quanta gente aprendeu aqui. Ouvindo, Falando, lendo. escrevendo. E você ainda pode assistir a mesma aula aqui no CCAA online. Lembra? Quando você entrou aqui, você não falava nada. E agora eu falo mesmo. No CCAA, a convivência vira fluência e todos vivem juntos a experiência de se entender. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você.